Aleluia. Pai, obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, levantar nossas mãos, Pai, em adoração ao Senhor, em um sinal de rendição, Pai, e dizer que nós te amamos. Sim, Pai, como nós confessamos sempre nesse lugar, nós estamos hoje e sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Obrigado, Pai, por algo que já foi estabelecido, Pai, para que a gente possa cumprir. E o nosso trabalho, Pai, será cumprido, será feito, Pai, de forma eficaz, será de forma veloz, mas será leve, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa leveza, Pai, que somente o Teu Espírito pode nos dar, para que em nome de Jesus nós consigamos realizar tudo aquilo que foi colocado em nossa mão, Pai. E obrigado, Pai, por suprimentos abundantes e contínuos para toda a visão celestial, para todo o propósito divino. Obrigado, Pai, eu sei que eu estou diante de um povo, Pai, que está inserido em um propósito divino. E nesse propósito, nada nunca vai faltar. Obrigado pela íntima inspiração do Espírito e pela divina capacidade, Pai, para essa realização. Será amplo, será completo, será íntegro, será na sua totalidade, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por ferramentas, Pai, sendo trazidas, habilidades sendo colocadas, Pai, inspiração, Pai, em nome de Jesus Cristo, brotando, Pai, não somente no meu, mas no coração, Pai, daquelas pessoas que estão envolvidas com a obra, envolvidas, Pai, em nome de Jesus, com a visão celestial. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, em um maior nível de graça, de unção e de favor, Pai, para essa realização. Em nome de Jesus, nós somos a resposta de oração de pessoas. Somos a manifestação da Tua bondade, a materialização da Sua vontade, Pai, para um povo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Deus é bom, gente. Tudo bem? Graça e paz. Boa noite, povo mais feliz da terra. Aleluia. Fique à vontade, pode se assentar. Cumprimente alguém aí. Diga para essa pessoa que bom que você veio. Aleluia. Quinta-feira, gente, não é café com leite, viu? O mesmo Deus de quinta é o Deus de domingo, é o Deus de segunda. Essa história aí que Deus, Ele precisa... Essa história que as pessoas pensam, meu Deus, será que Deus pode me alcançar? O banco já fechou, as coisas já... Não, Deus não tem essa não de horário bancário. Ele não está preso a um sistema mundano, pelo contrário. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa nos alcançar. Os ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Amém? Então, muito obrigado, gente. Aleluia. Vocês são cada vez melhores, viu? Meu Pai do céu. Aleluia. Eu pretendo hoje, em nome de Jesus, explicar algumas coisas aqui para a igreja, que é nossa responsabilidade. E entenda algo. Quando Deus coloca algo na nossa mão para a gente cumprir, para a gente fazer... A gente precisa cumprir, e não somente cumprir aquilo, mas a gente precisa ser rápido no cumprimento. Entenda que a gente vai dar conta diante de Deus um dia, não daquilo que a gente fez, mas daquilo que a gente foi chamado para fazer. Então Deus colocou em nossas mãos, Deus colocou em nós talentos, dons, Deus colocou um trabalho na nossa mão, e nós vamos prestar contas disso. O texto que a Bíblia diz sobre isso, deixa claro, né, quando ele... distribui, né, talentos, deu 1 para um, 2 para outro e 5 para o outro. A Bíblia diz que aqueles que foram diligentes no cumprimento disso, eles foram e imediatamente, já quando receberam aquilo, já foram em direção ao propósito. E sabe, quando nós recebemos alguns comandos de Deus para fazer, a gente precisa mesmo ser rápido naquilo que Deus pede. Domingo de manhã, a Sheila foi muito específica quando ela disse que o profeta recebeu um comando de Deus e o comando era, vá até tal lugar que ali tem uma viúva que vai te sustentar. Ele não ficou assim, não, deixa eu orar para ver se é a vontade de Deus, deixa eu ver se é isso. Sabe por quê? Porque quando ele foi imediatamente naquela direção, ele encontrou uma mulher que estava catando cavaco e iria fazer uma fogueira para fazer a última refeição.
Então, a gente sabe que se a pessoa ela fica demorando demais para o cumprimento daquilo que Deus colocou na mão dela, para nós, às vezes, que recebeu esse chamado, pode ser uma questão de eu vou orar para ver se Deus quer, mas para o outro é questão de vida ou morte. Se o profeta demorasse uma semana para essa resposta da oração dele, ele ia chegar lá e a viúva ia estar morta. Quem está entendendo? E assim, nós, como igreja, Verbo da Vida, nós temos uma missão a ser cumprida. E eu quero que a gente venha entender um pouco a respeito dessa missão, dessa visão que está estabelecida. E dentro dessa missão e nessa visão tem alguns valores que são bíblicos, que a gente deve sempre ter como se fosse uma bússola mesmo, né? Uma medição se a gente está indo para o caminho certo ou não. E eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente olha, talvez, né? A pessoa vê lá a missão, né, do Verbo da Vida e pensa, isso é algo ministerial. Mas eu vou te provar hoje pela Escritura, em nome de Jesus Cristo, que não é. Que é uma coisa que está na Bíblia, aquilo que Deus ele pediu para que todo cristão faça. É que Bud foi mesmo, intimamente inspirado. E eu vou te provar hoje pela Escritura, em nome de Jesus. Então, se o Levi puder pôr aí para mim, Levi, por favor, a nossa missão e a nossa visão. Eu sei que aqui está escrito ali, né, Ministério Verbo da Vida, e de fato, nós fazemos parte desse ministério. Eu tenho o prazer e a honra de fazer parte desse ministério. Sábado nós vamos estar em São Paulo, em uma reunião de supervisão, e eu sempre falo isso. Eu sempre faço a manutenção no meu coração do lugar de honra que é essa posição em que nós estamos, aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, para que a gente não caia no comodismo ou no comum, sabe assim? E a gente começa a considerar normal aquilo que é santo. Porque eu já vi, ao longo do tempo, as pessoas trabalharem, Ronaldo, para ingressarem no ministério, seja em um departamento, seja em alguma coisa. Então ela se esforça, lê, ora, faz tudo que precisa para ingressar, mas os mesmos critérios para o ingresso são os mesmos critérios para a permanência. Depois de um tempo, se esses critérios elas não são estabelecidos, não são concluídos, eu diria, não serve mais para estar naquele lugar. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, a nossa missão e sabe que missão dada é missão cumprida, né? Coisa ruim é quando você pede alguma coisa para alguém e alguém não faz, não é? Quem tem filho aí sabe como é que é, né? Aleluia. Pede uma coisa para a criatura, ele fica, arruma seu quarto. Aí você já vou. Depois. Sabe, ó, esse depois, dependendo da pessoa que fala, depois eu faço. Quer dizer, nunca vou fazer. Aleluia, né? Aleluia, misericórdia. Mas enfim. Eu escutei um aleluia diferente aqui. Vindo dessa parte aqui, né? Aleluia. Você acha que é fácil pregar na frente da mulher, gente? Eu vou te dizer, eu oro para que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus, viu? Para que você pregue um dia a palavra diante da sua mulher, diante do seu marido, que você vai ver, em nome de Jesus. A palavra, ela vem mesmo de encontro, primeiro para o pregador mesmo, e a gente deve receber, né? Aleluia, a gente está aqui, ó, recebendo. Mas recebe junto também, em nome de Jesus, aí vem, pega bem tudo. Então vamos aqui para a missão, aleluia. Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. E a visão alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E aí eu sei que tem os valores depois, mas a gente pretende falar a respeito disso nesses próximos dias, então vamos ficar por aqui, por enquanto, que não vai dar nem tempo da gente falar tudo mesmo, com certeza. Mas o que eu acho interessante é que a nossa missão, gente, ela é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Olha o que Deus disse para o Bud. E às vezes a gente pensa, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Deus disse para o Bud, por que agora eu que vou ter que cumprir essas coisas? Na onde que eu, como membro dessa igreja, estou envolvido, comprometido com isso? Primeira coisa, quando a gente tem uma visão, a visão ela é diferente de vista. Visão é algo do coração, vista é algo dos olhos. A visão ela vê o que vai se tornar. A vista vê somente o que é momentaneamente, certo? Então, quando a gente tem uma visão, a gente não se contenta da maneira como está, porque a gente sabe para onde a gente está indo.
a visão, ela tem o poder, gente, de fecundar, gerar. E quando algo é fecundado e começa a ser gerado, já tem data para acontecer. Como estão me entendendo? O fato de alguém, se alguma mulher chega e fala assim, descobri que estou grávida. Você olha naturalmente, na vista, você olha e fala, tá, você está grávida por quê? Só porque você fez xixi num potinho? E apareceu um risco ali? Eu creio que já tem algo dentro de mim. E algo que foi fecundado dentro de mim, já tem data para acontecer. Como estão me entendendo? E essa missão, que é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Vamos abrir aqui, aleluia. Marcos, capítulo 16, e no verso 15. Diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uau, olha que interessante. Quando a gente lê essa palavra, o id, né, de Jesus, eu não quero que a gente pense que o id é um comprometimento somente do evangelista. Eu, particularmente, às vezes, quando eu li essa palavra, id, rapaz, deixa que o evangelista vai, daí traz para a igreja que eu cuido. A hora que entrar para dentro do portão, aleluia, passou por lá de cada cerca, daí é minha responsabilidade, toca no 10 que eu resolvo. Mas até por lá de lá da cerca não é muito minha responsabilidade não. Os evangelistas que vão buscar, aleluia, porque eu já tenho trabalho demais aqui dentro. Sabe assim? Isso é cabeça de pastor, tá bom, aleluia. O evangelista fica dentro às vezes do curral pensando, mas e os de fora? Temos que alcançar os perdidos, temos que fazer algo, não sei o quê. Daí pare e, pastor, cuida, se vira, aleluia. E está tudo bem, aleluia. Cada um recebeu o dom, né, de Cristo para operar mesmo nesse dom ministerial. E é bom, uma igreja sadia, ela precisa desses dons. Mas eu queria que a gente prestasse atenção em algo aqui. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, essa palavra evangelho, ela significa boas notícias. Você tem que ir por todo mundo e pregar as boas novas de Cristo. Aleluia. Veja, o verso 15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando Jesus disse isso, ele disse isso em um contexto, que no verso 14, ele diz assim, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Quando sabe que essa palavra censura significa como se fosse tesourar. Diz assim, não seja incrédulo, mas seja crente. Em outra passagem ele disse isso para Tomé. Então, Jesus, quando ele censura a incredulidade, logo em seguida ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, o ide está diretamente ligado à palavra da fé. Por isso, a nossa missão, quando estava aqui, qual é a nossa missão? Está lá, levar a palavra da fé. Não é qualquer palavra. Por isso eu falo que Bud foi inspirado quando Deus disse para ele, vai e leva a palavra da fé, Ronaldo. Porque Jesus, ele censura a incredulidade e logo em seguida diz, ide. Porque se a gente for sem a palavra da fé, gente, a gente vai sucumbir. Quando a gente vai cumprir o ide sem a palavra da fé, você chega lá e vê uma situação, é capaz que você olhe e fala, meu Deus do céu, tá ruim, tadinho, mas podia estar pior, né? Vamos crer que um dia vai melhorar. Não é essa a palavra da fé. Não é essa. O próprio Jesus, gente, ele se identificou conosco quando ele veio, se fez carne, né? O verbo se fez carne, o livro de João diz isso. Quando ele se faz carne, quando ele nasce, né? A Bíblia diz que ele entrou pela porta, e a porta que ele entrou é o ventre de uma mulher. Então Jesus operou nesse mundo de forma legal. O diabo não, ele caiu. Então o diabo operou nesse mundo de forma ilegal. Por isso que ele precisa de um corpo. Entrou na serpente, opera em pessoas, essas coisas. Então ele está de forma ilegal nesse mundo. Agora, Jesus deixou claro que o ladrão, ele entra pela janela de forma ilegal. Mas o pastor, ele entra pela porta. Jesus entrou nesse mundo pela porta legalmente, que é o ventre de uma mulher. Então ele tinha o direito de operar nesse mundo. Quantos estão me entendendo?
E então, ele se identificou conosco, na nossa forma humana, mas percebe que ele, ao se identificar com a gente, não foi para ficar do jeito que a gente está, mas para elevar a gente no nível dele. Está comigo? Então, quando a gente recebe essa missão, levar a palavra da fé, isso é totalmente bíblico, porque eu preciso envolver a fé naquilo que eu tenho que fazer. Jesus, ele censura a incredulidade e agora fala, vai. Outro texto que eu acho interessante, no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, quando ele diz assim, ide por todo mundo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora, entenda isso. Quando Jesus disse, ide, portanto, e fazei discípulos, ele não está dizendo, ide e encha a igreja. Ide e pregue uma palavra que as pessoas possam vir e continue do mesmo jeito. Ele disse, ide e faça discípulo. A palavra discípulo é diferente de frequentador de igreja. A palavra discípulo é diferente de membro de igreja. A palavra discípulo significa alguém que está disposto, um aluno que está disposto a receber do ensinamento do mestre e dar prosseguimento ao ensinamento do mestre. E se Jesus andou em fé e disse para fazer discípulo, ele disse, você vai ter que ensinar as pessoas sobre fé. Porque é a palavra da fé que vai libertar. Porque a palavra que não é da fé mantém as pessoas cativas. A palavra que não é a da fé não é boas notícias. Aleluia. Aleluia. Eu estou gostando. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. A visão, gente, ela nos confronta mesmo. Porque a visão, quando a gente recebe, ela é maior do que a nossa capacidade. Maior do que o nosso bolso. Mas tudo que vai confrontar essa visão, a gente precisa combater. Jesus, no cumprimento da sua missão, que era a cruz, ele questionou para Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Nenhuma. Quando ele foi orar isso e disse, ó, Deus, poxa, vê aí, né, se tiver um jeito, né, aleluia, contudo seja feita, né, mas tá bom, eu estou aqui para o cumprimento, a minha missão é a cruz, tá tudo bem, eu vou cumprir, mas olha, por isso que a gente precisa, a gente vai falar mais a respeito disso, dentro da missão, a gente tem uma visão que é o objetivo, e naquilo a gente tem os valores, e a gente pode ver depois os 10 valores que são tirados da Bíblia, não da cabeça do Bud, do Guto, do pastor José Roberto, do pastor Eliezer. Porque para o cumprimento da visão e a nossa missão, existem alguns valores que estão ali que precisam ser estabelecidos para que a gente não possa fazer de qualquer jeito. Está comigo? Porque Jesus, por exemplo, a missão era a cruz. Quando ele ora para Deus e fala, se possível passa de mim, ele não obtém resposta. Porque a visão, ela vai tirar mesmo você da zona de conforto, para o cumprimento dela. Quando ele entende isso, ele recebe. Pedro, ele tentou distorcer a visão da cruz que Jesus tinha. Lembra da conversa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele recebeu, nossa, vejo que, rapaz, foi o céu que te revelou, não foi carne e sangue. Olha que coisa boa, acabou de ser inspirado. Na mesma hora que estava sendo inspirado pelo Espírito, na mesma hora foi inspirado pelo Satanás. Porque Jesus disse, eu vou passar pela cruz. Daí o que Pedro quis fazer? Dar uma amenizada na missão. Tirar a parte desconfortável da missão e botar um pouquinho de conforto para Jesus. Quando ele disse assim, não vai passar pela morte não. Que isso, não deixa não. O que Jesus disse para ele? Arreda de mim, Satanás. Porque a missão e a visão pode nos deixar mesmo em uma zona de desconforto. E às vezes as pessoas, por ver esse desconforto e não saber lidar com aquilo, ela tenta de alguma forma burlar o que Deus tem para fazer, para trazer um certo conforto para a sua carne, mas isso não vai levar a gente ao cumprimento da missão. Amém? Está comigo? Aleluia. Eu vou continuar aqui. Veja, como eu estava dizendo, Jesus ele disse, ide
Portanto, e fazei discípulos. Discípulo, gente, é alguém que está disposto a continuar. Já disse Miles Monroe, ele disse assim: sucesso sem sucessor é um fracasso. Já disse também Rosilon Lourenço, ele disse assim: se a gente chegar no topo sozinho, alguma coisa a gente fez de errado no caminho. Nós estamos entendendo? Aleluia. Olha outro texto que é interessante. Essa palavra evangelho, né, em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em Romanos 1:16, Paulo disse assim: eu não me envergonho do evangelho. Ele disse: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação. Então, ide por todo mundo, faça discípulos, pregue a palavra da fé, censura a incredulidade, porque é assim que o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas. As pessoas vão chegar para a palavra da fé, vão ficar, a princípio, é assim que acontece, eu já sei, é assim que acontece, chega, fica animado, meu Deus, eu vou chamar a existência, as coisas vão chegar e vai dar certo, fica animado e tal, mas quando recebe talvez o primeiro confronto, o primeiro não, aí já dá aquela baqueada. Mas é assim que o poder de Deus se manifesta. Aleluia. É tirando a gente da zona de conforto. É mostrando para a gente que às vezes a gente está errado. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Meu Deus do céu, coisa boa, cara. A gente estava aqui no começo do culto, eu vi os meninos ali, né, do louvor, mexendo nas coisas e tal. Eu achei tão interessante aquilo. Eu falei, meu Deus, só a igreja que tem essa condição. Eu vi aqui um pagodeiro, um roqueiro, duas meninas do axé, e eles tocando música sertaneja. Eu disse, só a igreja tem essa condição, aleluia, de juntar todos esses gêneros assim e ainda fazer em um propósito. O que é isso? O poder da visão e da unidade. Não importa os seus gostos pessoais que você pode ter, mas eu preciso em certo momento me ajustar à visão para o cumprimento. E é a visão, os valores dessa visão que está na Bíblia, que vai determinar essa bússola para eu saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Porque a gente não faz as coisas da nossa cabeça. Aleluia. Como você está me entendendo? Veja algo comigo. Aleluia. Aleluia, né? Bom, Gálatas no capítulo 3 e no verso 2, olha que Paulo disse, que eu acho interessante que ele disse. Lembra, o ide, sim, é para salvação, nós devemos buscar o perdido, alcançar os de fora, mas se a gente for sem a fé, por isso diz, leve a palavra da fé, essa é a nossa missão, para libertar o meu povo. É a palavra da fé que vai libertar a gente. Uma outra palavra que concorda com o sistema do mundo, que concorda que vai ficar desse jeito, gente, isso aí não liberta ninguém não. Imagina você chegar na igreja e o pastor está mais incrédulo que você, aleluia, choramingando, falando, às vezes Deus, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Não, isso não é uma mensagem da fé, isso não é uma mensagem da fé, a gente está crendo até o fim. A gente vai ver as coisas se arrumar, ser colocado no lugar, porque faz parte dos nossos valores a excelência. Me incomoda às vezes quando eu venho por aqui e vejo esse corredor do jeito que está, para mim parece abandonado. Mas por que você não fez nada até hoje ainda? Porque nós estamos fazendo outras coisas. Estamos dispensando recursos para outras coisas. Mas a visão que eu tenho desse corredor não é desse jeito. Mas é algo de excelência, e eu posso te provar na escritura, que a excelência que está dentro dos 10 valores ali, do ministério, não é do ministério, mas é da Bíblia. E o cumprimento disso vai fazer com que a gente alcance o que a Bíblia tem, e o favorecimento de Deus, porque nós estamos no cumprimento da palavra. Me incomoda, uma vez eu falei para alguém, falei assim, nossa, a câmera ali, quando acaba o culto, põe um pano ali em cima dela, eu falei, esse pano em cima da câmera parece uma cueca no varal. Eu falei, não quero mais esse negócio aí. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer esse negócio ficar melhor. Amém? Está comigo? Não precisa ficar imaginando a cena não, e agora talvez você queira, deixa eu ver esse negócio no final. Se quiser tem que ficar até arroz secar para você ver como é que fica em nome de Jesus, mas
Mas não veja não, vai melhorar em nome de Jesus, amém? Só creia comigo que está acontecendo. Veja, Gálatas no capítulo 3 e no verso 2, Paulo disse assim: quero apenas saber isso de vós. E aí eu poderia perguntar isso para Moreira César também. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Olha o que a pregação da fé pode nos dar. Nesse caso foi o próprio Espírito. E se receber o Espírito, vai receber todas as outras coisas. É pela pregação da fé que a gente aprende a receber. Às vezes a gente está aqui e fala, você tem que aprender a receber. Como é que recebe? Recebe. Uma vez o pastor José Roberto falou isso lá em Guará. Eu ficava pensando, é mesmo. Ele falava, recebe. Eu ficava, mas que bexiga, recebe. Mano, recebe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gritar, eu pego, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que fazer assim. Aí ele falou, você tem que receber. Amém. Aleluia. Tem que receber. E como que recebe? Pela fé. Veja, aqui Paulo disse assim, vocês receberam o Espírito. E não foi por coisas que vocês fizeram na força do braço, mas foi pela pregação da fé. Foi a gente que chegou aí e ministrou fé para vocês. E vocês aprenderam a receber da parte de Deus aquilo que é direito de vocês. E é a pregação da fé que a gente recebe. Sabe, Scott Webb escreveu um livro chamado até O Espírito da Fé. E 2 Coríntios 4,13, a gente sabe qual é o Espírito da Fé. Eu criei, por isso é que falei. 2 Coríntios 4,13 eu acho interessante porque diz assim, esse é o Espírito da Fé. Eu criei, por isso é que falei. Olha, percebe que existe um nível de fé que a gente alcança no pessoal, que a gente chega e começa a desfrutar das coisas que Deus tem para a nossa vida, e eu creio, eu falo e eu recebo. Mas o texto continua dizendo que depois que a gente cresce um pouco, a gente aprende que é nós cremos e nós falamos. E para o cumprimento da visão celestial, precisa mesmo começar a pensar como coletivo. Existe o pessoal, a gente recebe como pessoal, eu creio e eu falo, esse é o Espírito da fé. Mas se não tiver a unidade, para nós cremos, nós falamos, a gente ainda está em falta. Ou a gente ainda é menino. Eita glória. Fica um silêncio assim, né? Mas eu gosto, aleluia, fica pensando. Provérbios 29:18 diz assim, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Aleluia. Provérbios 29:18, na versão João Ferreira de Almeida, acho que eles colocaram aqui, chega a dizer assim que o povo sem profecia, ele perece. Essa palavra profecia significa visão. Ou seja, um povo sem visão perece, porque não sabe para onde está indo. E quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Aleluia. Por isso a visão nossa tem que estar sempre esclarecida diante dos nossos olhos. A versão, a mensagem desse texto, não, é a versão João Ferreira de Almeida que diz, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. E essa palavra, como eu disse e repito, profecia significa visão. A visão tem que estar clara mesmo diante dos nossos olhos. Veja, Marcos no capítulo 4, a Bíblia conta uma história que os discípulos estavam em um barco, eles iam passar de um lugar para o outro, né? Jesus disse, passemos para outra margem, e aí a gente sabe o que diz lá, durante o percurso teve uma tempestade, e os discípulos desesperados foram falar com Jesus, e Jesus se levanta e acalma a tempestade. E assim, gente, quando nós falamos do cumprimento de uma visão, de um envolvimento com ela, vai além de respostas recebidas de orações. Porque pensa, a gente já sabe que a alegria do Senhor é a minha força. A gente já sabe que a gente não precisa fazer birra para Deus nos alcançar. Né? Não adianta ficar chorando, gemendo, chorando, porque Deus vai ficar com dó da gente e vai nos alcançar. Não adianta a gente passar fome para mover Deus, até porque jejum não move Deus. Tá bom? Esquece. Eu vou fazer um jejum, porque daí Deus vai ficar com dó de mim, porque eu não almocei e vai me alcançar. Não, não é isso que faz o jejum.
Jejum, gente, é para mortificar a nossa carne, porque Deus não muda. Entenda que quando eu faço jejum, eu mortifico a minha carne, por isso eu fico mais sensível ao Espírito, e aí eu mudo, as coisas mudam. Eu estou falando isso porque os discípulos, nesse texto de Marcos, o que eu falei? A gente já vai ler lá, Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35, eles oraram, chegaram até Jesus no desespero, falando: mestre, você não importa, a gente vai morrer. E aí, eles obtiveram a resposta do desespero, que foi: a tempestade se acalmou. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode ficar somente viciado na resposta, porque eles obtiveram a resposta, a tempestade se acalmou, mas logo em seguida Jesus disse: vocês não têm fé. E é a fé que agrada a Deus. Eu não quero viver uma vida em que às vezes eu até tenho respostas obtidas, mas no quesito agradar a Deus eu estou longe. Como vocês estão me entendendo? Então, não se empolgue só porque algumas coisas materiais ou algumas respostas de orações nós tivemos. Na verdade, o que eu preciso ter mesmo é comunhão com Deus. Como vocês estão me entendendo aqui? Até porque a gente sabe que Jesus, ele estava dormindo no barco. E depois ele acorda e exerce autoridade sobre a tempestade. Por que os discípulos não obtiveram autoridade na tempestade? Porque a tempestade que a gente não dorme no meio dela, a gente não vai ter autoridade sobre ela. Foi essa paz do céu que deu capacidade para Jesus dormir no meio da tempestade. E porque ele teve essa capacidade de dormir, descansar no meio da tempestade, ele exerceu autoridade sobre ela. Então não é o desespero que vai mover, mesmo que eu receba um escape daquilo, não significa que está agradando a Deus. Aleluia, quem está comigo? Aleluia. Eu estou falando sobre a missão ainda, amém? E a missão é levar a palavra da fé, e a fé tira a gente dessa condição. Pastor, eu estou desesperado, então vai rir. Ah, mas ri, não paga a conta, quem disse? Ah, às vezes a gente só não recebeu ainda porque riu pouco. Mas pastor, não estava nem um pouco a fim de rir. Eu também não. Aleluia, eu também não. Às vezes não. Dependendo do áudio que eu recebo, gente, eu dou uma olhada e falo: ixi, rapaz, eu vou rir antes de abrir, né? Aleluia, né? Já estou começando aqui já, talvez por de amanhã. Aleluia. Mas, enfim, vamos continuar aqui, né? Romanos no capítulo 10 e no verso 8, a Bíblia diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, não é qualquer palavra. Por isso o ID está diretamente ligado, eu já falei e repito, a palavra da fé. Essa é a palavra da fé que pregamos. E de novo, como Paulo disse para os Gálatas: gente, você já tentou um monte de coisa na força do braço, não conseguiu, mas foi a palavra da fé que trouxe certas coisas para a nossa vida. Eu posso não estar mesmo do jeito que eu gostaria, mas eu já não sou quem eu era. Amém? E se a gente botar na balança algumas coisas que já aconteceu na nossa vida por causa da palavra da fé, a gente vai ver que vale a pena continuar. A gente vai ver que vale a pena. Porque também a medida em que eu recebo de Deus é a medida do meu comprometimento com essa palavra da fé também. Porque sabe, gente, vamos lá. O cumprimento das coisas é só a gente cumprir alguns princípios que a gente vai receber. Plantou, vai colher, está feito, é certo isso. Gênesis no capítulo 8, no verso 22 diz: enquanto durar a terra, não vai deixar de haver frio e calor, verão, inverno, dia e noite, sementeira e ceifa. Ou alguém, quando acordou hoje de manhã, teve dúvida que ia chegar de noite. Quando você deitar na cama hoje, você vai ter a certeza de que amanhã vai ser dia. E é essa mesma clareza, essa mesma certeza de que hoje de manhã, quando você acordou, você pensou: à noite, porque a noite vai chegar.
eu vou estar no culto, é essa mesma clareza e certeza que eu devo ter quando eu planto a semente. Eu vou colher. Está comigo? Aham. Isso é o quê? Visão. Agora tá de noite, mas eu tenho a visão do dia. Eu sei que vai chegar. Não tem a ver com o que eu estou vendo agora, mas tem a ver com o que eu vejo com o coração. Essa é a palavra da fé que a gente prega. Essa é a palavra da fé que alcança. Agora, veja, Abacuque, no capítulo 2, e no verso 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha aí, mais uma carreira na Bíblia, aleluia, para provar para você que pode correr, e nessa carreira a gente ainda consegue estabelecer e ver as coisas. Essa visão tem que estar tão clara para que até quem passa correndo mesmo possa ver. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar o que a gente está crendo. E a dúvida ou a incredulidade começa a surgir no nosso coração, porque antes da gente falar, às vezes, ter ousadia para falar, o diabo já monta no cangote e já fica, mas e se não acontecer? Você vai falar? Não, faça igual José. Não fala, porque se você falar, os seus irmãos vão prender você, aleluia, e vai levar você cativo. Então cala a boca, Satanás. Aleluia, vai acontecer e pronto, acabou. Sabe, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Divisão é contra a visão, porque traz duas visões. Pastor, por que a gente não faz desse jeito? Porque a visão diz isso. Mas eu queria que fosse do outro jeito, mas a visão diz esse. A visão diz assim, tem dado certo em tantos lugares, e por que agora eu vou inventar moda? Estão me entendendo? Aleluia. Sábado passado que a gente foi fazer o concreto lá, foi nesse sábado que passou? Pronto. A gente estava lá fazendo um concretinho de leve, aleluia. Vou beber água depois dessa aqui, aleluia. Vixe, rapaz, tá lá. A gente estava lá fazendo um concretinho, eu não vi ninguém lá das pessoas que são entendidas do negócio falar assim, rapaz, vamos colocar outra coisa? Porque eu sei que vai, cimento, areia e pedra, tá certo? Eu não vi ninguém tendo a brilhante ideia de colocar outra coisa. Não, vamos colocar isopor. Porque a ideia é volume. A ideia é encher a laje. E vai dar tudo certo. Da onde que tira essa ideia? E é interessante que quando a gente colocava lá, fazia peso, dava trabalho para levar para cima aquele concreto nas latas, tá tudo bem. E eu ficava olhando ali assim, aquele preenchimento da laje, né? E a parte de baixo estava cheio de escora, de madeira ou de ferro para sustentar aquilo. E sabe, o concreto, gente, ele estava mole. Por isso que ele precisava mesmo dessas escoras, de pessoas que sustentam essa visão. E dizendo, rapaz, mas isso aqui está mole ainda, você vai ver na hora que endurecer. Aí você pode até tirar as escoras, porque o negócio vai estar tão bom, tão firme, que vai sustentar aquilo ali. Às vezes tem gente do nosso lado sustentando a visão e falando para a gente assim, não é assim que faz, mas é assim, porque ele está como escora, porque algumas coisas ainda não estão prontas ainda, só está o concreto mole, mas na hora que endurecer, aleluia, vai ficar mais fácil, que a gente pode até andar em cima. Então aquilo que a gente colocou força para fazer vai se tornar a plataforma de outros. Vocês vão ver em nome de Jesus, as pessoas chegarem nesse lugar e vai pegar o negócio aqui muito mais fácil do que já foi um dia. Mas porque graças a Deus pessoas ficaram aqui como, como é que chama? Escora, embaixo, sustentando aquele negócio que estava mole, mas vai endurecer e vai ficar tão sólido, tão concreto, tão firme, em nome de Jesus, que nada vai quebrar. Como você está me entendendo?
Aleluia. Veja, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é a mesma inteiramente unido, gente? Significa em tudo. A gente pensa a mesma coisa, a gente fala a mesma coisa e a gente vai agir do mesmo modo. E de novo eu posso dar o exemplo do louvor. Imagina, quando que um roqueiro, um pagodeiro e duas do axé iria tocar música sertaneja? Eu gostei do violão no sertanejinho ali, aleluia. Ah, o pastor é sertanejo, né? Tá bom, aleluia. Tá bom. Nessa longa estrada da vida, eu vou correndo, aleluia. Por que eu vou correndo? Porque eu não posso parar, amém? Aleluia, eu vou dando uma carreira no negócio, entendeu? E é longa porque às vezes a gente fica querendo o cumprimento da visão agora, mas está lá ainda. Eu ainda tenho algum percurso a fazer para chegar. Aleluia. Bom, eu queria chamar o louvor para cá. Vamos deixar um pouco disso mais para outro dia, aleluia. A gente deve celebrar mesmo o que Deus está fazendo, sim, sabe? O que eu acho interessante, gente, meu Deus do céu, que coisa boa, cara. Pastor Humberto, ele diz algo sobre a visão que é interessante. Ele diz assim, ó: quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Aleluia. Não se torna caro, mas se torna prazeroso o nosso envolvimento com essa visão, porque sabe, gente, eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas eu posso falar, eu vi o jeito que alguns chegaram nesse lugar, e eu sei como você está aqui, você já está diferente. Você pode até não ter ainda recebido tudo que você quer na plenitude, mas a sua estrutura de crença já é diferente até para poder receber. E olha, deixa eu te dizer algo. Hoje, eu tive a oportunidade de almoçar com um sobrinho meu, que ele é meu sobrinho de fato, mas foi criado como se fosse nosso irmão, né? Meu pai e minha mãe pegaram ele desde antes de 1 ano de idade, então ele foi criado como nosso irmão. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, em 2009, ele veio morar com a gente durante um tempo. Lembra, Maria? Eu não sei mais quantos anos ele morou lá com a gente. Mas enfim, morou alguns anos com a gente lá e a gente cuidou dele como se fosse nosso filho mesmo. Tem um carinho especial por ele. E hoje a gente estava almoçando junto. E então, eu sei que isso é coisa de mentalidade. E ele começou a falar assim para mim a respeito de que coisa velha que é bom. Rapaz, aquilo me incomodou, cara. Me incomodou que eu falei: ô Ronaldo, deixa eu falar uma coisa para você, cara. É por isso que você só tem as coisas velhas. Porque você valoriza o velho. Você honra o velho e não honra o novo. Porque tudo que você honra, você valoriza. E isso é mudança de mentalidade. Isso é mudança de mentalidade, Fatinho. A gente precisa crer para o melhor. Porque assim, quando eu creio para o melhor na igreja, eu não estou crendo para mim, eu estou crendo para o reino. Entenda, por que vocês vão crer para colocar outro ar? Por que vocês vão crer para mexer no prédio? No estacionamento que parece que está abandonado? A gente vai gastar dinheiro, recursos divinos, o dízimo e as ofertas das pessoas ali, sim, porque são essas mesmas pessoas que vão desfrutar do melhor. Ah, mas o prédio não é nosso. Gente, nada é nosso. A gente foi comprado. Jesus voltando, o seu Bruno que se vire com o prédio, a igreja foi. Entendeu? Você acha que lá na glória a gente vai estar preocupado? Meu Deus, quanto que eu gastei naquela expansão? Que mané! Que mané! Outro que pegue, aleluia! Não entende? Tudo que a gente não honra sai da nossa vida. A gente só recebe, entenda, a gente só recebe daquilo que a gente honra. E quando a gente não honra o melhor, o novo, a gente só valoriza o velho, é só do velho que recebe e não do novo. Deixa que outro dia a gente conversa. Por que a gente fala às vezes de excelência? Porque é algo na Bíblia. A excelência atrai riqueza, ao passo que o desleixo também convida à pobreza.
Está comigo? Você pode ficar de pé, por favor? E eu vou ler de novo esse texto. Abacuque, no capítulo 2, e o verso 2 e 3, na versão A Mensagem. Eu não sei o que você está crendo para o pessoal, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que tem coisas que nós cremos também, eu e a Maria, para a nossa família, no pessoal, e também cremos para o coletivo, e também aprendemos a crer para as pessoas também, Bel e Flávia. E olha, gente, é uma alegria para mim quando se cumpre as coisas na vida de vocês. Por isso eu não tenho dúvidas que quem creu... eu vi esse ano, se eu esquecer de alguém me perdoa, mas eu vi, só de carro, por exemplo, eu vi o Marcelo trocar de carro, eu vi a Amanda trocar de carro, eu vi o Silvio de carro. Por isso que eu já sei que quem precisa comprar, vai comprar. São essas declarações que nós fazemos. Então eu já estou crendo mesmo. O Marcos já falou que está querendo, a Cris também já falou, então vai chegar. E talvez você, pastor, por que você não falou eu? Porque eu não estava sabendo ainda, mas se você está crendo também, então recebe. Mas como que recebe? Recebe pela pregação da fé. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer pregação? Não. A fé vem por ouvir a palavra. E que palavra? As boas notícias de que Jesus chegou e agora vai dar certo, em nome de Jesus. Abacuque, no capítulo 2, no verso 2 e 3, na versão A Mensagem, diz assim: E o Eterno respondeu: escreva isto, escreva o que você está vendo, escreva isto com letras blocadas bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Esta mensagem é o testemunho de algo que está para acontecer, futuro. Agora, entenda o que Deus estava dizendo para Abacuque aqui. Ele disse: escreva o que você está vendo. Essa é uma mensagem de algo que está para acontecer. Ou seja, Abacuque, você está vendo agora, não é com a vista, mas é com a visão. E você tem que escrever então, não o que você está vendo com a vista, mas o que você está vendo com a visão. Amém? Está comigo? É isso que Deus estava dizendo para ele. Para de escrever o que a sua vista está vendo. Escreve o que o seu coração ou o que a visão vê. Pastor, eu não tenho papel e caneta agora, lembra? A nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então como que eu vou escrever a visão? Falando. Eu escrevo todos os dias aquilo que eu quero ver. E o texto continua, ele diz: essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir. Oh, aleluia. Sabe, quando a gente escreve a visão, a própria visão está ansiosa, desejosa para acontecer. Aleluia, eu creio em nome de Jesus que aquilo que um dia foi sonho para você vai se materializar. Em nome de Jesus. Veja, ela aguarda ansiosamente algo que está por vir, mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espera, aleluia, já está a caminho, vai chegar na hora exata. Oh, aleluia. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, Pai. Nós levantamos, Pai, um louvor ao Senhor agora, Pai, para te agradecer, te engrandecer por todos os feitos do Senhor até aqui, por aquilo que o Senhor tem anunciado para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ver mesmo, Pai, quem precisa vender, vendendo, quem precisa comprar, comprando, reformas sendo concluídas com exatidão. Vai ser em nome de Jesus, como Efésios 3:20 diz, além do que pedimos ou pensamos. Vai ser melhor do que a gente imaginou, vai ser além do que a gente pediu, vai ser mais do que eu desejei. Obrigado, Pai, por essa visão estabelecida no nosso coração. Obrigado por essa palavra da fé que me tirou de uma condição inferior e nos eleva, Pai, para um nível que Deus quer que a gente esteja sempre crendo na sua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Nós celebramos o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe, gente. Oh, aleluia. Não tem como nem não rir para não cantar. Aleluia.
Oh, aleluia, minha boca. O Senhor restaurou minha sorte. Oh, aleluia. E é por isso que eu me regozijo. Levante sua voz. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de júbilos. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina. Nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Eu quero te convidar agora para você entregar, sabe? Isaac quer dizer filho do risco. E quando a gente fala em entregar o Isaac, é entregar aquilo, sabe, que a circunstância diz não. Você não está vendo, a gente aprendeu que a gente vive pela fé, sabe? Então nós vamos colocar aqui, Senhor, eu te entrego, Senhor, essa situação sobre as tuas mãos, sabe? É hora da gente se mover em fé mesmo, sabe? Crer para falar, olha, Senhor, tá na tua mão, é teu, eu não quero mais saber porque eu sei que está resolvido. Então nós vamos declarar, te ofereço, mesmo que a circunstância diga não, você vai dizer e vai pensar sobre o que você está passando e vai declarar que está feito, que está pago, que está resolvido. Aleluia. Vamos declarar, te ofereço o meu riso. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo.
quê. E a gente recebe em silêncio, ouvindo orientações que o Senhor tem para cada um de nós. Então, 2 minutinhos, que os meninos possam fluir, que os meninos possam fluir, e que você possa ouvir e receber do Senhor nessa noite. Esteja com o teu ouvido ligado e receba instruções, direcionamentos, inspirações divinas. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar de mais uma entrega, né? Nós estávamos entregando o nosso tempo, entregando os nossos ouvidos, entregando o nosso coração, atentando o nosso coração para a palavra, né? E nós precisamos acatá-la, né? Com todo o nosso coração. E eu vim aqui falar de dízimos e ofertas. Falar de uma entrega também, né? E tem um versículo que ele fala comigo muito, em muitas situações, né? E sabe aquela vez que fala com você, que fica grudado, não tem como tirar, você não vai esquecer nunca, né? E eu gosto muito desse versículo que se encontra em Colossenses 3:23. Eu não sei se vai ser essa versão que vai aparecer aqui, mas na minha versão diz assim, ó: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração para o Senhor, e não para homens, sabendo que dele vem a recompensa. Não está falando assim, ó, fazei com seu esforço, fazei com seu esforço humano, com aquilo que você pode entregar, mas está falando fazei de todo o coração, porque Deus sabe do seu coração, né? E esse verso ele é muito poderoso, né? Nos diz que cada entrega deve ser um ato de culto, uma entrega de todo o coração, né? A gente não está falando de dinheiro, mas a gente está falando de entrega. A gente está falando daquilo que vem do coração, daquilo que sai de dentro do nosso coração, né? A gente está dando dinheiro, né? Mas a gente não está dando só dinheiro, a gente está dando o nosso tempo, a gente está dando a nossa vida, né? Igual quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente está dando só tempo para ele? Não. A gente está dando a nossa vida, a gente está entregando o nosso amor, entregando a nossa vida. Quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente passa a roupa do nosso marido, a gente não está fazendo um serviço. A gente está fazendo uma entrega de vida. A gente
A gente está... Ixi. A gente está fazendo uma entrega, um culto, né? Então, a sua entrega deve gerar um valor, né? O serviço deve ser uma expressão genuína de adoração ao nosso Deus. Isso fala de honra, né? E nós honramos a Deus com o nosso tempo, com a nossa vida e com os nossos bens, né? Então nós vamos entregar hoje os nossos bens, né? Ele custou o nosso tempo, né? Hoje eu vi um videozinho que eu achei muito interessante, né? Que fala assim, e canta na música e eu lembrei, um médico falando que se a gente ficar alguns minutos, mesmo sem vontade, rindo, sem vontade, ou ficar alguns minutos olhando para o céu, isso vai aumentar o nosso nível de endorfina e vai trazer para a gente bem-estar. Por que será, né? A Bíblia diz isso, né? A palavra de Deus diz isso, né? Então nós vamos entregar hoje, agora, as nossas ofertas, nossos dízimos e ofertas, sabendo que dízimo é 10% de tudo que a gente ganha, e a oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração, tá bom? Vocês podem se levantar, vou orar por vocês. Amém? Os diáconos podem passar, tá bom? Eu declaro na vida dessa igreja, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor, prosperidade divina, Pai. Eu declaro, Senhor, a sua boa mão, tudo que eles precisarem, Pai, acontecendo e agindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Salários multiplicando, Senhor, eles sendo, Senhor, provido de tudo que eles precisam, Pai. Portas excelentes sendo abertas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Alegrarei, todavia alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Gente, só uns recadinhos do coração aí pra gente encerrar, tá? Final de semana vai ser um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Então, domingo de manhã, lá em Guará, às 9 da manhã, fortalecendo a visão. Todo mundo sempre está super convidado. Domingo à noite a gente está de volta às 18 horas. Com o nosso culto da família, então cria expectativas mesmo aí, convide pessoas. E quem vai no simpósio, fica ligado aí que a gente vai dar maiores informações, porque parece que era até o dia 25 para a gente fazer ou não. Eu fiquei de trazer, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Então a gente vai se falando, beijo no coração e pronto, é isso, aleluia, Deus é bom, amém? Aí